os melhores setores para uma carteira diversificada lá nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre os melhores setores para você montar uma carteira diversificada no mercado americano. Seja você um investidor iniciante, seja você um investidor já um pouco mais experiente. Indiferente, esse vídeo aqui vai ajudar todo tipo de investidor. E o objetivo aqui desse vídeo ele é simples: reduzir os riscos, aproveitar as oportunidades de crescimento e montar uma carteira sólida, sempre com foco no longo prazo. Sempre a gente constrói a nossa carteira, investe nas melhores empresas com foco para o longo prazo. Então você já viu que esse vídeo vai ser bom. Esse vídeo vai ser mais um degrau que você vai subir na sua jornada de investidor. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal. E importante também, já escreve aqui nos comentários, você já investe lá nos Estados Unidos? Quero ver se você que está aqui assistindo esse vídeo, se você já investe ou se você ainda vai começar a investir lá nos Estados Unidos, que é disparado o maior e o melhor mercado de ações do mundo. Então investir lá nos Estados Unidos tem muitas vantagens. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem acesso às maiores, às melhores e às mais inovadoras empresas do mundo. Gente, vocês já pararam para pensar que a Apple, por exemplo, ela vale mais do que 1 trilhão? A Tesla também já vale mais do que 1 trilhão e tem outras empresas. A Apple, só a Apple, ela é algumas vezes maior do que toda a bolsa do Brasil. Então, assim, as maiores e melhores empresas, inclusive as empresas que a gente usa no nosso dia a dia, estão na bolsa lá dos Estados Unidos. Além disso, a economia americana, ela é muito mais madura, ela é muito mais estável e muito mais forte do que a nossa economia aqui no Brasil. E o dólar, que é a moeda lá dos Estados Unidos, é uma moeda também muito mais forte do que o real. E isso ajuda demais a gente a proteger o nosso patrimônio. Então, diversificar em diferentes setores lá nos Estados Unidos também é importante, porque assim a gente consegue pegar uma parte inteira de crescimento, não só dos Estados Unidos, ou não só de um setor, mas de um crescimento global. E também ajuda a gente a se proteger contra riscos econômicos que a gente vive aqui no Brasil. Eu vivo falando para vocês que aqui no Brasil é fogo. A gente sempre vai investir no Brasil porque é extremamente lucrativo, sim. Só que a gente tem um risco, Brasil. Os nossos políticos são complicados, que acabam complicando a nossa economia. Então a gente ter uma parte dos nossos investimentos lá nos Estados Unidos é extremamente importante. Na verdade, é literalmente uma estratégia de blindagem financeira, certo? Então olha só, vou começar aqui a falar sobre setores da economia dos Estados Unidos para a gente investir nessas empresas, e eu vou citar algumas empresas aqui. Presta atenção, porque isso não é uma recomendação de investimento. Eu vou falar aqui o nome de algumas empresas, mas eu não estou nem recomendando que você invista, nem que você não invista. Eu estou colocando aqui alguns exemplos porque você vai se lembrar dessas empresas, porque são empresas conhecidas aqui no Brasil. Na verdade, são empresas conhecidas no mundo inteiro. Então esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te dar conhecimento para você se tornar um investidor melhor e ter mais recursos para tomar as melhores decisões para você mesmo aí na sua jornada de investimentos, beleza? Bom, o primeiro setor, e não teria como ser diferente, né? O setor de tecnologia. Esse setor de tecnologia lá nos Estados Unidos é o motor do crescimento do mundo inteiro. Empresas americanas estão disparado na liderança de inovação, com inteligência artificial, computação em nuvem, com automação. Quais são empresas do setor de tecnologia que são famosas e a gente conhece muito bem? Por exemplo, a Apple é uma empresa muito famosa. Para você ter uma ideia, só o AirPods, só o fonezinho de ouvido da Apple, ele é maior do que muitas empresas gigantes aqui do Brasil, por exemplo, o Itaú. O que a Apple vende só de AirPods é maior do que o Banco Itaú inteiro aqui no Brasil. E a Apple, muita gente olha e fala, é uma empresa que vende computador, celular, fone de ouvido, relógio. E, na verdade não, é uma empresa de tecnologia. Uma outra empresa do setor de tecnologia que é incrível é a Microsoft, do Bill Gates. Há quantos e quantos anos a gente ouve falar que o Bill Gates está lá entre os 10 homens mais ricos do mundo? E o que fez o Bill Gates ficar tão rico? A Microsoft. A
tecnologia ali. E ultimamente a gente ouviu falar muito sobre a Nvidia, que é uma fabricante de chips, de semicondutores, uma empresa que cresceu absurdamente nos últimos anos e é uma empresa com muito poder tecnológico. Então, além de grande potencial de crescimento, essas empresas elas têm modelos de negócios que são escaláveis. E olha só, um erro que muita gente comete, eu já vi muita gente falando isso na internet, falando assim: poxa, mas a Nvidia, a Microsoft, a Apple, por exemplo, essas três empresas já cresceram demais, então acho que eu perdi o time para começar a investir nela. Talvez elas não cresçam mais, talvez eu já tenha perdido o maior crescimento. E olha só o que essas empresas cresceram nos últimos 12 meses, nos últimos 24, nos últimos 36 meses. Essas empresas elas são tão gigantes que qualquer concorrente, qualquer coisa que vai aparecendo, elas conseguem comprar para elas conseguem pegar aquela tecnologia e colocar dentro da estrutura delas. Se tem um ótimo profissional, um cara que está revolucionando o mercado numa outra empresa, ela vai lá, faz uma proposta e consegue tirar aquele cara daquela empresa e pôr para ela. Então, para mim, isso não funciona muito não, esse negócio de, essa empresa já cresceu demais, não vai crescer. Olha, essas empresas aí são empresas que valem trilhões, não é nem mais bilhão, hein? Agora é trilhão. Então eu acredito muito sim que é um ótimo setor, mesmo as empresas desse setor já tendo crescido muito nos últimos anos, porque eu acho que daqui para frente tecnologia já é uma realidade, já cresceu muito, mas vai continuar crescendo demais. Segundo setor de saúde e biotecnologia. Com avanço de serviço médico, o envelhecimento da população, uma alta demanda por tratamentos inovadores. Você vê que todo mundo hoje quer buscar fazer um procedimento no rosto, alguma coisa. Talvez você não faça, eu também não faço, sou bonito assim naturalmente mesmo. Mas você tem um amigo, um conhecido, alguém da sua família, ou que já fez ou que faz periodicamente. Então o setor de saúde é uma escolha muito sólida. E olha só, setor de saúde, a gente às vezes fala, o setor de saúde dos Estados Unidos eu não vou conhecer as empresas. Você conhece a Johnson & Johnson, você conhece a Pfizer, você conhece a Moderna, são todas empresas americanas que estão na Bolsa dos Estados Unidos do setor de saúde e tecnologia. Então esse setor, ele é muito resiliente e ele é muito menos impactado por uma crise econômica. Nesse momento, os Estados Unidos está ótimo, não está passando por crise nenhuma. Mas em algum momento pode passar. E esse setor, ele é muito menos impactado, porque ele é resiliente. O setor de saúde é uma das últimas coisas que a gente tira da nossa vida quando a gente está com falta de dinheiro, passando por uma crise, alguma coisa do tipo. Terceiro setor que eu vou compartilhar com vocês é o setor de consumo discricionário e consumo básico. Gente, o consumo americano é gigantesco. É muito maior do que o consumo nosso aqui no Brasil. Seja em bens de primeira necessidade ou em produtos de luxo. Esse setor de consumo oferece ótimas oportunidades. E olha que interessante, as empresas que eu separei para falar aqui sobre consumo discricionário e consumo básico, você vai conhecer também. Por exemplo, a Amazon é uma empresa de consumo discricionário. E a Amazon vende de tudo, né? Agora ela vende, recentemente, eu não lembro há quanto tempo atrás, ela vendeu o primeiro carro pelo site. Cara, agora a Amazon vende carro, vende livro, vende coisa de supermercado. Cara, a Amazon vende tudo. A Procter & Gamble, uma empresa que você vai, na sua casa, vai ter coisa da Procter & Gamble. A Coca-Cola, que é a líder global em bebida. E não é só na Coca-Cola, é um monte de outras bebidas também que a Coca-Cola vende. Então, olha só, essas empresas a gente consome aqui no Brasil, eles consomem lá nos Estados Unidos e eles consomem no mundo todo, quase no mundo todo, quase em todos os países. Você vai encontrar produtos aí da Amazon, da Procter & Gamble, da Coca-Cola. Então, essas empresas, elas são globais e elas têm a marca delas é extremamente forte. Então é um ótimo setor para a gente investir também. Um outro setor aqui, assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, o setor de energia também é muito bom. Se aqui no Brasil é bom, imagina como é que vai ser lá, né? Então a gente está passando por um momento aí de transição energética. Investir em empresas que lideram tanto o setor tradicional da energia quanto o setor de energia renovável é uma excelente estratégia. E lá a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a ExxonMobil, a NextEra Energia, a Chevron. O setor de energia oferece ótimos dividendos e exposição a um crescimento sustentável. É um tipo de empresa muito tranquilo, assim como aqui no Brasil. Se você escolher as boas empresas, você vai ter um crescimento quase que constante ali, recebendo bons dividendos periodicamente.
Então, nos Estados Unidos, o setor de energia também é um ótimo setor. Outro setor muito bom lá nos Estados Unidos é o setor de infraestrutura e o setor imobiliário. E lá, a gente investe nesse setor através de algumas estoques das ações, mas também através dos REITs, que são o que a gente chama de primos dos fundos imobiliários. Na verdade, eles são muito maiores e mais fortes do que os fundos imobiliários aqui, tá? A legislação lá é diferente, permite esses fundos, esses REITs, crescerem demais. Então, o setor de infraestrutura e de REITs lá nos Estados Unidos oferece uma estabilidade e um fluxo de caixa quase que constante, igual os fundos imobiliários aqui que você recebe dividendos todos os meses, lá você também vai receber os seus aluguéizinhos. Então, eles permitem que você invista em imóveis e infraestrutura de forma extremamente acessível. Olha só, lá tem um REIT, eu não lembro agora qual que é o REIT, que ele tá só na cidade de Nova York. E só esse rate, ele é maior do que todos os fundos imobiliários aqui do Brasil juntos. Então lá nos Estados Unidos, não é só o pacote de alimento que é maior, né? Porque você vai lá no mercado, o pacote de sucrilhos aqui é mais ou menos assim, lá você encontra umas caixas gigantescas, tudo lá é grande. E o mercado de ações também. Então, imagina só, a gente tem lá um rate chamado American Tower, que é um rate de data center. Gente, data center, onde fica todo aquele monte de computadores da Apple, dessas empresas, que faz toda a questão de computação em nuvem. Aqui perto de onde eu moro, tem já galpão de data center. Tem 3 grandes galpões aqui perto de onde a gente mora. Imagina nos Estados Unidos como é que estão esses galpões de data center. E o American Tower é o maior deles. Tem o Prologis tem até aqui no Brasil, que é do setor de logística. Então você vai receber aluguel desses galpões de logística. O Helting.com, que é de imóveis comerciais. Enfim, é um ótimo setor para você receber aluguel todos os meses. E o melhor, gente, em dólar. Entende que esse tipo de investimento faz toda a diferença. Além do que a gente tira o nosso dinheiro do risco Brasil. A gente continua com nossos investimentos aqui, mas a gente também se expõe ao crescimento das maiores e melhores empresas do mundo. E se você quer aprender, antes de continuar, eu vou falar aqui do Bolsa de Valores para iniciantes. Edu, mas você está falando sobre investir nos Estados Unidos, agora você vai falar sobre a Bolsa para iniciantes aqui no Brasil? Vou falar sim, por quê? Nesse livro aqui dentro do livro, você vai encontrar tudo sobre investir no Brasil. Investir em ações e fundos imobiliários, como você construir patrimônio para o longo prazo. Mas quando você compra esse livro aqui, e você vai receber um exemplar aí na sua casa, além do exemplar que você recebe na sua casa, você recebe uma série de conteúdos online. Numa plataforma própria minha, você vai entrar lá tipo Netflix e lá dentro você vai ter gratuitamente, é um bônus que vem junto com esse livro. Além das aulas sobre investimentos aqui no Brasil, tem uma aula especial mostrando como investir nos Estados Unidos. Uma aula inteira. Então, se você quer melhorar os seus investimentos no Brasil ou até mesmo começar os seus investimentos no Brasil e quer aproveitar e já ter um bônus, já aprender sobre os Estados Unidos, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você receber um exemplar aí na sua casa, numa condição especial, com frete grátis e ainda uma série de bônus. Dentre esses bônus, o bônus da aula completa de como investir nos Estados Unidos, certo? Então agora você já conhece os melhores setores, como escolher qual deles que você vai colocar na sua carteira. E na minha opinião, não existe nada melhor do que a gente ter uma carteira bem diversificada. Ainda mais lá nos Estados Unidos, por exemplo, setor de tecnologia. Tem muita empresa que a gente conhece, né? Amazon, Apple, Google, cara, tanta empresa boa, Microsoft, Nvidia, cara, tem muita, Meta, tem muita empresa boa lá nos Estados Unidos no setor de tecnologia. A gente pode cair na tentação de só ter tecnologia na carteira. A gente pode ter várias empresas de tecnologia porque elas são realmente muito boas, sim. Mas você tem que lembrar que combinar outros setores é muito importante. Colocar um setor de alto crescimento, por exemplo, tecnologia, de uma possibilidade de um alto crescimento, com alguns setores que são, de certa forma, mais defensivos, como o setor de energia. Olha para as empresas que são líderes de cada um desses setores. Analisa a empresa, analisa os fundamentos antes de investir. Não é para sair daqui e investir nas empresas que eu falei aqui só porque eu falei. Vai lá, analisa os fundamentos da empresa. É mais fácil do que você imagina. E se você não sabe, o que vai te ensinar? Isso aqui vai te ensinar a analisar as empresas, certo?
Tem também uma outra forma de investir, que é os ETFs. Por exemplo, você quer investir em muita empresa de tecnologia? Pega um ETF de tecnologia, por exemplo, o QQQ. O QQQ é um ETF onde tem as 100 maiores empresas dos Estados Unidos que não são financeiras. Então, o que sobra dentro desse ETF é muita empresa de tecnologia. E aí você vai estar investindo em 100 empresas como se você estivesse comprando uma ação, tá? Então, montar uma carteira diversificada nos Estados Unidos é uma das melhores formas de conseguir aproveitar o crescimento não só dos Estados Unidos, mas o crescimento do mundo inteiro, porque são produtos que a grande maioria deles está espalhado no mundo inteiro, em todos os países. E ao mesmo tempo vai proteger o seu patrimônio. Se aqui no Brasil a gente está passando por uma baita crise, lá nos Estados Unidos a gente está num baita crescimento. E você tem um pouco de investimento em cada um deles. Aproveita o setor de tecnologia, que a gente nem tem aqui no Brasil, boas empresas mesmo de tecnologia. Empresas do setor de saúde lá também são muito boas, aqui também, tá? Setor de consumo básico, que lá são muito maiores. Então, são oportunidades incríveis. E ainda tem setor de infraestrutura, setor de energia, que ajudam a deixar a carteira mais sólida, mais equilibrada também, certo? E agora que a gente já está acabando esse vídeo, eu quero saber quais setores lá dos Estados Unidos que já estão aí na sua mira para você começar a investir. Deixa aqui nos comentários qual setor que você vai começar, que mais botou fé, que você mais acreditou, beleza? E se você curtiu esse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gente, a gente está postando vídeo 3 vezes por semana para te gerar mais conteúdo, para te ajudar nessa jornada de investimentos. E se você lembrar de um amigo, de alguém do trabalho, de um parente que está começando a investir, lembre-se de compartilhar com ele esse vídeo, tá? Investir no maior mercado, no melhor mercado do mundo é importante, então compartilhe esse conhecimento e até o próximo vídeo e bons investimentos para você.